Qual que vai ser a formação usada pelo Abel? Que é o que mais me dá medo. Provavelmente, muito provavelmente, ao invés do Maurício, vai ser o Arias, certo? Eu acredito que o Arias nem esteja aqui ainda nesse negócio. Arias, John Arias. Ah, já está aqui. John Arias, Palmeiras. Eu, sinceramente, acredito que o Abel vai jogar dessa maneira. Eu acredito que ele vai jogar desse jeito aqui. Numa espécie de 4-4-2. Só que os posicionamentos dos jogadores não vai ser exatamente esse. Eu acredito muito que o Marlon Freitas, como ele já está sendo apresentado, está jogando assim. O Andrés Pereira vai dar um suporte mais à direita para as subidas do Alan. Ao invés de forçar o Alan ficar se defendendo aqui, o Andrés vai ficar jogando um pouco mais por aqui. Como o Abel gosta da subida do Piquerez, provavelmente o Arias vai fechar um pouco mais para o meio para as subidas do Piquerez. E aí fazer quase que uma linha de 3. Nessa, talvez o Kelvin pode rodar, porque o Kelvin defensivamente não é tão bom. E tendo o Alan pela direita, talvez ele possa trocar aqui pelo Giai. E aí o time do Palmeiras ficaria mais ou menos assim. Mais ou menos assim. É o time ideal? É o time que eu faria? Não, não era o time que eu faria. Não seria o time que eu faria. Ainda que se aproxime, mas não seria o time que eu faria. Mas, olhando assim, esse time, isso eu estou imaginando com a bola no pé. Olhando esse time assim, até dá para ter uma imaginação, até dá para se imaginar maneiras de se ter a bola, maneiras de se atacar o adversário. Pô, você tem do lado esquerdo aqui Piquerez, Arias e Vitor Roque. Olha a trinca que você consegue fazer, olha as triangulações que você consegue fazer com Piquerez avançando, com Vitor Roque dando profundidade e saindo também para drible, com Arias armando jogada e fazendo drible também. Você tem triangulações desse lado e você tem triangulações desse lado com Flaco Lopes, Andréas e Alan. Olha as possibilidades que você tem de criação de jogada. São muitas. A partir de triangulações. E eu não estou nem usando a ultrapassagem do Giai, que poderia ser o Kelvin, ou nessa imaginação minha aqui, pensando com a cabeça do Abel, talvez fosse o Giai, com essa liberdade maior pro Alan aqui. Isso aqui são, na minha cabeça já roda aqui, jogadas trabalhadas de pé em pé, com aproximação de 3 jogadores e ultrapassagens ou enfiadas por dentro do Arias, do próprio Vitor Roque, de uma ultrapassagem do Piquerez para viradas de jogo e abriu ao time adversário. O Abel deveria estar pensando nisso, nesse tipo de jogo. Não em jogo defensivo, não em jogo de maneira onde você não consegue ter a bola. Você tem que pensar em ter a bola com esses jogadores. Olha a qualidade desses jogadores, meu Deus do céu. Olha o time que o Abel tem na mão, cara. Nunca vi um elenco do Palmeiras tão bom quanto esse. Em nome e em qualidade técnica. Só que esses caras precisam ter seu potencial valorizado pelo próprio treinador. Precisa ter a bola no pé, porque o futebol é com a bola no pé. Você tem que marcar, mas você tem maneiras de se marcar. E com a bola no pé é uma maneira de se marcar quando você tem um time ofensivo. Tendo em vista que o Palmeiras não tem um primeiro volante marcador, Marlon Freitas não é esse cara. Embora o Abel esteja fazendo dele esse cara, ele não é esse cara. Eu acho que o Palmeiras precisa sim imaginar jogar com 2 volantes camisa 8, como é o Marlon Freitas e o Andrés, só que não da maneira que o Abel está tentando. Agora eu vou para o que seria a minha formação com esses jogadores. O que seria a minha formação e a minha ideia de jogo com esses jogadores aqui, certo? Isso que eu coloquei aqui com o Flaco Lopes. Eu vou voltar aqui o Kelvin, porque para mim é o titular da posição. Eu gosto de laterais ofensivos. Defensivamente, a tarefa do treinador é ensinar o cara a marcar. A defesa para mim é essa. É Carlos Miguel, Kelvin Gomes, Murilo e Piquerez. O Murilo para mim é o zagueiro titular do Palmeiras, não tem outro. Eu acho que o Bruno Fux não tem qualidade para ser titular, é um bom reserva, mas não tem qualidade para ser titular. E eu acho também que o Benedetti ainda não está pronto. Talvez o Naves pudesse ser esse cara, mas o Naves está emprestado, certo? E o Piquerez pela esquerda. Para jogar, Marlon Freitas e Andrés Pereira, para mim são os 2 titulares. Para mim devem ser os 2 titulares, sim. Só que qual é a maneira que os 2 devem jogar? Os 2, quem assiste jogo do Flamengo e consegue analisar um pouquinho, já percebeu que o Pulgar e o Jorginho jogam lado a lado. O Flamengo joga numa espécie de 4-4-2. 4-4-2, às vezes quando tem pontas é um 4-2-3-1,